Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gui e vamos iniciar agora o nosso estudo de sistemas lineares. Bom, aqui nos sistemas lineares nós trabalhamos com coisas desse tipo aqui. Duas equações com duas incógnitas, que são os sistemas lineares 2x2, e veremos ainda os sistemas lineares 3x3, aqueles que apresentam três equações com três incógnitas. Mas nessa primeira aula, para a gente começar, veremos os sistemas lineares 2x2. Portanto, os que apresentam duas equações com duas incógnitas, veremos como resolvê-los. Para isso, eu já vou resolver alguns exemplos aqui com você. Olha só o primeiro. Temos aqui que x menos y é igual a 10 e 2x mais y é igual a 11. Duas equações com duas incógnitas. Temos aqui x e y, né? São as nossas incógnitas. Bom, resolver esse sistema linear é encontrar os valores de x e y que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo, né? Esse é o nosso objetivo. Para resolver um sistema linear 2x2, temos basicamente dois métodos, tá? O método da substituição e o método da adição. Primeiro, eu vou te mostrar o método da substituição. Ele consiste no seguinte: você vai isolar uma das incógnitas em uma equação e substituir na segunda. Como assim, professor? Vamos pegar aqui a primeira equação, pode ser. Então nós sabemos que x menos y é igual a 10. O que é isolar uma incógnita? É deixar ela sozinha em um dos lados da igualdade. Então, você pode isolar aqui tanto o x quanto o y. Tanto faz, tá? Você escolhe. Vamos isolar o x aqui que está mais fácil, né? Então, para isolar o x, é só eu passar esse y para o lado de lá. Como ele está subtraindo, ele vai passar para lá somando. Então, o x vai ser igual a 10 mais y. Eu não conheço o valor do x, mas eu sei que ele é 10 mais y. Então, o que eu posso fazer? É só eu vir na outra equação e trocar o x por 10 mais y, tá? Então, o método da substituição consiste exatamente nisso aqui. Você isola uma incógnita em uma das equações e substitui na segunda. Só isso. É um processo bem mecânico, né? Não tem que pensar muito. Certo? Então, agora viemos na outra equação aqui. A gente sabe que 2x mais y é igual a 11. Como eu tenho aqui 2 vezes x, vai ficar 2 que multiplica 10 mais y, que é o x, certo? O 2 vai multiplicar tudo isso aqui, que é o x, então coloca dentro de parênteses. E agora é só copiar o resto da equação. Mais y igual a 11. Ficou apenas y nessa equação agora, né? Então é só a gente resolver e encontrar o valor desse y. Olha só. 2 vezes 10 fica 20. 2 vezes y mais 2y. Mais y igual a 11. 2y mais y fica 3y. 3y igual a 11. Esse 20 está somando, vai passar subtraindo. 11 menos 20 fica menos 9. 3y igual a menos 9. Portanto, o y é menos 9 dividido para 3, que resulta menos 3. Já encontramos o valor de uma das incógnitas. Y é igual a menos 3. Para encontrar o x agora fica muito fácil, porque a gente conhece o valor do y. Então é só trocar o y por menos 3 em qualquer uma das duas equações iniciais, ou até mesmo nessa daqui que o x já está isolado, certo? Podemos usar essa equação aqui que o x já está isolado, que fica mais fácil para a gente. Sabemos que x é 10 mais y. Vamos colocar aqui. X é igual a 10 mais y. Se o y é igual a menos 3, o x é igual a 10 mais menos 3. Portanto, 10 menos 3. Assim, encontramos o valor de x. X é 10 menos 3, que resulta 7. X é igual a 7. Vamos verificar se isso aqui está certo? Se o x for 3 e o y for... se o x for 7, aliás, e o y for menos 3, as duas equações aqui, elas precisam ser satisfeitas. Então, vamos verificar. X menos y tem que resultar 10. X é 7, então fica 7 menos menos 3, que é o y. 7 menos menos 3 fica 7 mais 3, que dá 10. Maravilha, a primeira equação foi satisfeita, né? Vamos para a segunda. 2x mais y tem que dar 11.
2x é 2 vezes 7, que dá 14, mais y, então é 14 menos y, que fica 11. Maravilha, né? Foram satisfeitas as duas equações. Então, essa é a solução do nosso sistema. X é igual a 7 e y é igual a menos 3. Agora temos aqui o mesmo sistema linear, x menos y igual a 10 e 2x mais y igual a 11, só que agora vamos resolvê-lo utilizando o outro método, que é o método da adição. Bom, o método da adição, ele consiste no seguinte: você vai somar ou subtrair as duas equações com o objetivo de zerar uma das incógnitas. Para isso, você pode sempre multiplicar toda uma equação pelo número que você quiser, sem alterar essa equação, né? Porque a equação é uma igualdade. Então, se é uma igualdade, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados. Então, quando eu multiplico toda uma equação por um número, eu não vou alterar essa equação. Bom, nesse sistema que nós temos aqui, tá bem fácil. Veja que se eu somar direto as duas equações, já vai zerar uma das incógnitas, né? O y já vai zerar. Então eu nem preciso multiplicar uma das equações por algum valor, é só somar direto, olha só. Como que eu faço para somar as duas equações? Eu vou somar o x com o x, o y com o y e o número com o número depois da igualdade, bem tranquilo. X mais 2x fica 3x. Menos y mais y zerou. E 10 mais 11 fica 21. Se 3x é 21, o x é igual a 7. 21 dividido para 3, 7. Deu o mesmo 7 que encontramos anteriormente, né? Maravilha! Para encontrar o y agora, basta trocar o x por 7 em qualquer uma das duas equações. Pode ser na primeira que está mais fácil. X menos y é igual a 10. Se o x é 7, fica 7 menos y igual a 10. Temos que menos y é igual a 10 menos 7 fica 3 positivo. Assim, o y é igual a menos 3. X igual a 7 e y igual a menos 3, a mesma solução que encontramos anteriormente, já verificamos, né, que ela é verdadeira. Como que eu escrevo a solução de um sistema linear 2 por 2? Bom, a solução é o nosso conjunto S. Se é um conjunto, eu tenho que escrever dentro de chaves, tá? E a solução do nosso sistema 2 por 2 é um par ordenado. Então é o x primeiro e o y depois. Coloco dentro de parênteses, primeiro o x, depois o menos 3, que é o y. Então está aqui o nosso par ordenado, 7 menos 3. O nosso próximo sistema diz que x mais 2y é igual a 7 e 2x menos 6y é igual a menos 26. Bom, já te apresentei os dois métodos para a resolução, o método da adição e o método da substituição. Tem gente que gosta muito do método da substituição, utiliza só ele, tá? Porque não tem que pensar muito, né? É só seguir o procedimento. Isola uma das incógnitas em uma equação e substitui na segunda. Beleza, só que esse método ele se torna um pouquinho mais trabalhoso dependendo do sistema. Então é legal usar o método da adição, é o método mais prático, tá? Bom, olha para esse sistema aqui. Se a gente for somar as equações direto como fizemos anteriormente, não vai zerar nenhuma das incógnitas, né? Vai ficar 3x menos 4y igual a menos 19. Então não adianta, eu continuo tendo uma equação com duas incógnitas. Então nesse caso aqui, eu vou ter que multiplicar uma das equações por algum número, de modo que quando eu some, zere alguma das incógnitas. Existem basicamente duas possibilidades para isso. Veja que na equação de baixo a gente tem 2x aqui, certo? O que eu preciso ter na equação de cima aqui no x para que quando eu some as duas equações zere esse x? Eu tenho que ter menos 2x, né? Menos 2x mais 2x vai zerar. Então eu tenho que ter menos 2x. Como aqui é x, por quanto eu tenho que multiplicar ele para ficar menos 2x? Por menos 2, né? Ou seja, é só eu multiplicar toda a primeira equação por menos 2 e em seguida somar as duas equações que vai zerar esse x. Uma outra possibilidade é eu zerar o y quando eu faço essa soma. Para isso,
o que tem que acontecer? Bom, temos menos 6y aqui embaixo. Para zerar, a gente precisa obter 6y positivo lá em cima. Como eu tenho 2y aqui, para virar 6y, eu tenho que multiplicar ele por 3. Assim, é só eu multiplicar a equação toda por 3, que quando eu for somar na sequência, vai zerar o y. Então, temos essas duas possibilidades, tá? Você pode zerar o x ou o y, tanto faz, vai encontrar os mesmos valores lá no final. Vamos aqui por menos 2, tá? Então, menos 2 vezes x fica menos 2x. Menos 2 vezes 2y, menos 4y. Igual a menos 2 vezes 7, menos 14. Só não pode esquecer que tem que multiplicar a equação toda por esse número, tá? Senão vai dar errado. Muito bem. A equação de baixo a gente só copia. Nesse caso aqui não precisamos multiplicá-la por nenhum número, então só copia. 2x menos 6y igual a menos 26. Quando eu faço esse procedimento aqui, eu obtenho um sistema equivalente, tá? Esse sistema ele é igual ao que está lá em cima, porque eu não altero uma equação quando eu multiplico toda ela por um mesmo número, né? Maravilha! Agora é só somar as duas equações que vai zerar o nosso x aqui. Menos 2x mais 2x zerou. Menos 4y mais 6y fica menos 10y. Igual a menos 14 menos 26 é menos 40. Menos 40 dividido para menos 10 é 4. Pronto, y é 4. Como o y é 4, é só substituir o y por 4 em qualquer uma das equações. Pode ser aqui na primeira. Temos que x mais 2y é igual a 7. Se o y é 4, fica x mais 2 vezes 4 igual a 7. Assim, o x é igual a quanto? 2 vezes 4 é 8. Então, esse 8 está somando, vai passar subtraindo. Vai ficar 7 menos 8, menos 1. X é igual a menos 1. Como que eu poderia ter encontrado esse x aqui de uma outra maneira? Eu poderia ter... depois de eu ter cancelado o x na soma, eu multiplicar toda a equação de cima original, né, por 3 positivo, e aí somar as equações de novo, zeraria o y, eu encontraria o x. Poderia fazer esse mesmo processo aqui duas vezes para encontrar cada uma das incógnitas. Qual é a solução do nosso sistema? Vamos colocar aqui do lado. Solução é o nosso par ordenado menos 1, 4. Sempre o x primeiro, depois o y, né? E para finalizar essa nossa primeira aula de sistemas lineares, vamos resolver agora mais um sistema 2x2 um pouco mais chatinho. A primeira equação diz pra gente que 3x mais 2y é igual a 18 e na segunda equação temos que 2x menos 3y é igual a menos 1. Professor, eu quero resolver por substituição. Fica à vontade, tá? Não tem problema, é uma escolha sua. Só que o método da substituição, ele vai ser muito trabalhoso aqui, vai ser um pouco chatinho, porque você vai ter que trabalhar com frações ali, certo? Então não é legal. É sempre bacana você tentar usar o método da adição, que é mais prático. Só que nesse caso aqui tem um pequeno probleminha, né? Esse sistema ele é diferente de todos os outros que vimos anteriormente. Bom, vamos tentar multiplicar a primeira equação por algum número para zerar alguma das incógnitas, né? Claramente não vai zerar nenhuma se eu já somar direto. Então, vamos tentar multiplicar a primeira equação por alguém. Bom, na equação de baixo eu tenho 2x, então eu teria que ter menos 2x na equação de cima. O problema é que não tem nenhum número inteiro que quando eu multiplique pelo 3x, resulte menos 2x, né? Então não dá. Se eu for tentar zerar o y, como eu tenho menos 3y embaixo, eu teria que ter 3y lá em cima. Só que também não tem nenhum número inteiro que quando eu multiplique pelo 2y, resulte 3y, tá? Então, a princípio, não dá para fazer nada. Se eu tentar multiplicar a equação de baixo por algum número para zerar uma das incógnitas na soma, eu vou ter o mesmo problema. Em sistemas desse tipo, a gente precisa multiplicar as duas equações por algum número de modo que a gente consiga zerar alguma das incógnitas. Como é que eu faço isso, professor?
Bom, você vai olhar aqui para o x, tá? Para a tua primeira incógnita nas duas equações ali. Você olha para o coeficiente. Na equação de cima eu tenho 3x, então o coeficiente é 3, e na equação de baixo eu tenho 2, né? 2x. Então o coeficiente é 2. Você tem que encontrar um número que seja múltiplo do 3 e do 2, certo? Porque é um número que você consegue obter multiplicando tanto o 3 quanto o 2 por alguém. E aí é esse número que você vai obter, né? Deixando um positivo e um negativo para zerar na soma. Como que eu encontro esse número, professor? Você pode simplesmente multiplicar os dois números que estão ali, você tem um múltiplo entre eles, ou você pode encontrar o m e mc, certo? Tanto faz. Nesse caso aqui, como temos 3 e 2, é só multiplicar. 3 vezes 2 dá 6, que é o próprio mínimo múltiplo comum. Mas eu poderia, por exemplo, pegar o 18, é um múltiplo comum entre o 3 e o 2. Vamos pegar aqui o 6, que é o mínimo múltiplo comum. Certo? Então, para que eu obtenha o 6 na primeira equação, eu tenho que multiplicar ela por 2, né? 2 vezes 3 vai dar o 6 que eu preciso. Na equação de baixo, como eu tenho 2x, eu preciso multiplicar essa equação por 3, né? Maravilha! Veja que aconteceu uma coisa bem interessante, né? Esse 2 aqui não é o coeficiente da equação de baixo e esse 3 não é o coeficiente da equação de cima. Exatamente isso, né? Então, na verdade, é só você inverter. O coeficiente do x da equação de baixo é o número que você vai multiplicar a equação de cima. E o coeficiente do x da equação de cima é o valor que você vai multiplicar a equação de baixo, tá? Então, se aqui é 3, eu multiplico a equação de baixo por 3. Se aqui é 2, eu multiplico a de cima por 2. Não precisa nem ficar encontrando múltiplo, né? É só seguir esse macetezinho, certo? Muito bem. Então vamos lá. Multiplicando a equação de cima por 2, como é que fica? 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 2y, 4y. E 2 vezes 18, 36. 3 vezes 2x fica 6x. 3 vezes menos 3y, menos 9y. E 3 vezes menos 1, menos 3. Professor, mas ficou 6x positivo nas duas equações. Não tem problema, eu posso subtrair as duas equações, né? Posso fazer a equação de cima menos a equação de baixo, certo? Posso somar ou subtrair duas equações. Então, subtraindo aqui, fazendo a equação de cima menos a equação de baixo, como é que vai ficar? 6x menos 6x zerou, mais 4y. Só que agora tem que tomar cuidado aqui com as operações, né? Eu estou fazendo a equação de cima menos a de baixo. Então é 4y menos 9y. Menos com menos fica mais. É 4y mais 9y, que resulta 13y. E 36 menos 3 fica 36 mais 3, que dá 39. 13y igual a 39, o y é igual a 3. Olha só que fácil. Tem que pensar um pouquinho, é verdade. Mas aí a resolução ela se torna bem menos trabalhosa, né? Muito bem. Para achar o x agora, é só substituir o y por 3 em qualquer uma das equações. Pode ser nessas duas ou nas duas originais do sistema, tanto faz, tá? Pode ser na primeira. Sabemos que 3x mais 2y é igual a 18. Então, 3x mais 2 vezes 3, que é o y, vai ser igual a 18. 3x vai ser igual a 18 menos 6. Concorda comigo? 2 vezes 3 dá 6. 6 positivo passa subtraindo para o lado de lá. Temos que 3x é igual a 18 menos 6, que dá 12. Automaticamente o x é 12 dividido para 3, que resulta 4. Pronto. Temos aqui a solução do nosso sistema, um sistema mais chatinho que pode aparecer para você, tá? Então a solução desse sistema é o par ordenado 4 e 3, assim que você apresenta a solução, né, do sistema, como já vimos.
Então é isso, espero que você tenha gostado, curta o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e se ainda não é inscrito, também inscreva-se no canal para ficar por dentro das nossas novidades. Assista agora às aulas seguintes com a continuação do estudo dos sistemas lineares. Valeu, grande abraço!